Ora viva a todos os amigos que têm acompanhado o programa Sem Tabus. Hoje, mais uma vez, o nosso tema entrou e então está entrando na sua casa. Este que é o programa de Deus que tem entrado com o objetivo de mudar a sua vida e a vida da sua família. Estamos mesmo 17h54 em Moçambique, diretamente do bairro do Jardim. Este que é o programa de Deus. Agradecer em primeiro lugar a todos que nos têm acompanhado no ABBC. Também agradecemos aos que têm nos acompanhado no cinema Moçambique. Agradecemos também aos que têm nos acompanhado pelas telas das ruas da cidade de Maputo. E, acima de tudo, agradecer a ti que estás em casa a acompanhar este programa Sem Tabu Espiritual. Hoje temos a continuação do tema que nós tivemos ontem, que é comunismo, realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde que percebemos, na verdade, que a Igreja Adventista teve a sua participação lá e vimos, na verdade, que isso foi uma realidade, contra factos não há argumento. E tivemos como nosso convidado especial José Luís, ele que nos deu um entendimento deste tema. E hoje, mais uma vez, estamos com José Luís, ele que vai nos dar a continuação deste tema comunismo, realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes, porém, de dar a palavra a ele e agradecer pela sua presença neste programa Sem Tabu Espiritual, vamos ler junto um verso bíblico que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 11, que diz o seguinte: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Entrando com este verso no nosso programa, para dizer que o objetivo desse programa não é concretamente nos unirmos com o mal, mas é nós apresentarmos e dizer que o mal é uma realidade e nós temos que estar mais próximo de Deus para que muitas coisas possam se afastar naquilo que são os planos inimigos que não possam se realizar na nossa vida. Este é o momento que vou dar o espaço e a palavra ao nosso convidado especial, José Luís, ele que é especialista em profecias bíblicas, ele que vai nos dar esse entendimento, o que a Bíblia diz, qual é o posicionamento da Bíblia quanto a este tema comunismo realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje dizer que vamos ter alguns vídeos que vão nos dar dizer que na verdade isso aconteceu, contra factos, mais uma vez. Não há nada que nos alterar. E ele está aqui, José Luís. Este é o momento, vou dar a palavra para continuar com aquilo que nós paramos ontem. Muito obrigado pela sua presença. Pois bem, quero agradecer a presença de todos que têm nos acompanhado em diferentes lugares. E neste momento nós iremos dar continuidade ao nosso tema comunismo, que diremos pois diante dessas coisas. Certo. Nós vimos que Deus escolheu um povo especial nesta terra, o remanescente, para que este povo se separe do mundo, seja um povo diferente, porque ele é um povo peculiar. Deus chamou esse povo para que seja diferente do mundo. Por isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 diz: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Deus estabeleceu costumes para nós. Deus nos deu costumes, formas de como nós vivermos como um povo escolhido peculiar, diferente do mundo. Por isso, quando nós nos juntamos com essas más companhias, nós corrompemos os costumes, nós corrompemos as crenças que Deus nos estabeleceu. Deus, na verdade, se zanga de nós. Mas nós, na verdade, precisamos ser diferentes. Aquele povo que guarda os mandamentos de Deus tem um testemunho e a fé de Jesus. Neste momento nós iremos continuar com o nosso tema, que é o menino, essa é a segunda parte. Desta forma, agradecemos a atenção de todos quanto à nossa apresentação de hoje. Aí está, todos podemos acompanhar o tema e continuar dessa forma, campanha lançada, ou seja, lançada a campanha ecumênica. E nós poderemos ver mais uma vez a participação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Podemos ler, na quarta-feira 9, aconteceu o lançamento do texto base da campanha de fraternidade de 2005 na Câmara Municipal. Não é?
Então, contou com a presença de vários membros de igrejas cristãs do Estado, que além de tratar sobre a campanha, apresentaram novas propostas de trabalho a serem desenvolvidos em benefício da comunidade, entre eles o Conselho Social Cristão. Hélio Carnassale, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentou a proposta, presta atenção aí, no lançamento, ou seja, na lançada campanha ecumênica. Pastor Hélio Carnassale disse, ou seja, apresentou a proposta que vem sendo discutida entre entidades assistenciais ligadas às igrejas cristãs, de unir as entidades de auxílio social, que foi denominado Conselho Social Cristão. Esse órgão teria a finalidade de promover a paz por meio da união. Lembremos bem que quem conduzia o comboio, ele luta pela paz. Mas a Bíblia nos diz, quando as pessoas vão lutando mais pela paz, ali virá destruição completa de Deus. Vento repentino. Certo, repentino. E nós poderíamos ver, na verdade, que quem propõe isso e dá isso, parece que não lê a Bíblia, ou não dá atenção às advertências que Deus nos deu. Sempre paz, paz, enquanto na verdade não há paz. De esforços para melhorar o atendimento aos necessitados que ocorrem às diversas igrejas em busca de auxílio. O evento, que teve por objetivo principal lançar o texto base da campanha de fraternidade dos municípios, iniciou com a apresentação do coral da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Então, notemos ali embaixo o seguinte, como podemos ver, coral do primeiro, ou seja, após a apresentação formou-se a mesa que contou, além de regente Sandro. Notemos aí a igreja presbiteriana e outros mais, e do pastor Hélio Carnassale apresentando a igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E muito mais. Podemos ver aí que a campanha é ecumênica e promovida pelo CONI, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Nós bem sabemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já faz parte, e nós poderemos mostrar, né, esses fatos aí, que a Igreja Adventista faz parte do Conselho Nacional de Igrejas e Conselho Mundial das Igrejas. Mas este povo, na verdade, não poderia se misturar, e mistura-se sempre na luta pela paz. Após a apresentação do coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, encerrando o evento, o Alan Luiz de Oliveira Morel, representando o professor Luiz Antônio do Amaral, coordenador da campanha da fraternidade no estado de São Paulo, lembrou que CF 2005 é uma continuidade da CFE 2000, propunha um novo milênio em inclusões. Então nós podemos ver aqui a participação da Igreja Adventista do Sétimo Dia nesses eventos ecumênicos, e tem participado de uma forma muito diferente. Então, agora vamos ver alguns fatos do que se escreve pelos Adventistas do Sétimo Dia. Essa já é um pouco diferente daquilo que nós iremos ver, mas dentro do contexto ecumênico. Por exemplo, aqui está um livro escrito pelo John Grass, que tem como título Fé e Liberdade. Discussões sobre fé e liberdade. O que diz? O livro Discussões sobre Fé e Liberdade foi publicado em 2009 pelo secretário-geral da IRLA, que significa Associação Internacional de Liberdade Religiosa, o pastor John Grass, e foi entregue aos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia para lerem durante as férias de janeiro de 2010. John Grass e o comunismo. O que ele diz dentro do livro, na página 165, publicado pela CPP, né? Casa Publicadora Brasileira? Deveriam os adventistas cooperar ecumenicamente? Aí, vamos analisar alguma coisa. Ele faz uma pergunta. Então, a pergunta mostra-nos que alguma coisa
parece que não está bem aí. Só pela pergunta, porque ele diz, deveriam os adventistas cooperar ecumenicamente? Ele diz sim. O titulado desta obra, Discussões sobre Fé e Liberdade, é um pastor adventista? É um pastor adventista, sim. Ok. E ele responde que a Igreja Adventista deverá cooperar quanto a essa situação de união das igrejas? Isso mesmo, deveriam fazer parte. Por isso ele responde aí que sim. Okay. À medida que o evangelho autêntico, olha só, o evangelho autêntico é proclamado e as evidentes necessidades da humanidade estão sendo satisfeitas, o movimento ecumênico, como uma agência de cooperação, tem aspectos aceitáveis, como uma agência para unidade orgânica de igrejas. É suspeito. Olha só, a base que ele dá no livro lido e publicado, aceite pela Igreja Adventista do Dia, e publicado escrevendo coisas, na verdade, desta maneira. E eles dizem isso sendo o ecumenismo bom. Mas nós vemos, na verdade, não existe ecumenismo bom e ecumenismo mau. Tudo é, na verdade, mau. E o inimigo, Satanás, ele é quem leva pessoas para que se unam. Porque para tudo isso formar, porque isto tem coligação com o Conselho Mundial de Igrejas, onde aí teremos parte de continuação, ou seja, da nova ordem mundial que irá se formar, que é uma das profecias que nós estamos, na verdade, vivendo nos nossos dias. Ok, falando ali do ecumenismo, quando ele diz que pode, aqui, por exemplo, acerca do envolvimento, nós estamos a ver que além da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a própria liderança participar desta união das igrejas, estamos a ver também uma situação de um pastor adventista numa das obras a responder de forma direta que a Igreja Adventista do Sétimo Dia poderá sim participar. Bem, a pergunta que está a surgir aqui nos nossos estudos agora, que está entrando no nosso Facebook, será que o ecumenismo, por si só, a união das igrejas, há por acaso, né, além das profecias que já nos ditam essas situações que futuramente aconteceriam, será que há alguma vantagem, alguma desvantagem? Exatamente nessa situação do nosso pastor, ele a dizer que sim à participação. Será que há alguma vantagem nessa união das igrejas? Que benefício há? Ou nada tem a ver? Porque lá fala de paz, eu acho que paz é uma coisa tão boa para a sociedade. Será que é mal essa paz? Vimos muito bem que enquanto clamam paz, 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 virá um vento repentino que irá destruí-los. Será que essa união da igreja há alguma vantagem, algum benefício lá que podemos encontrar? Visto que são conhecedores da palavra de Deus, esses líderes que participam. Muito bem, nós podemos ver que dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, podemos ver que há um controle. Os jesuítas, eles estão montando as suas bandeiras dentro da Igreja Adventista do Dia. E eles estão permitindo que nós nos unamos com o papado. Através de quê? Do Conselho Mundial de Igrejas ou Conselho Nacional de Igrejas. Isso não tem nenhuma vantagem. Poderia de alguma forma parecer algo bom que esteja lá, mas por detrás daquilo nós sabemos que o inimigo é quem está conduzindo pessoas para a destruição e para o fogo eterno, ou seja, a morte eterna. As pessoas não podem fazer parte desse ecumenismo. Muito obrigado. Previsões de Ellen G. White sobre a Igreja Adventista e o ecumenismo. Agora possamos ver se a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos primeiros dias, desde lá, a sua fundação de 1863 em diante, ou seja, começando mesmo pelo próprio Martinho Lutero, que é o protestante, que eles eram contra a cilada de papado, que eles nem podiam se unir a eles em nenhum ponto. Então, o que, afinal, o ecumenismo tem como base para fazer? O que Satanás está pretendendo? O que Satanás quer nisso? Vamos ver o que é que foi profetizado.
Aí a união Em pontos comuns, sim. Certo. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Isto é uma citação mesmo do Grande Conflito, página 445. Certo, muito bem. Nós podemos ver que eles querem se unir em pontos comuns, ou seja, as doutrinas que eu as tenho, eles também têm. Não podemos, aquilo que é diferente, devemos deixar o quê? Ao lado. Devemos deixar ao lado. Então, essa união das igrejas envolve aquilo que serve como elo de ligação. Se eles creem em Jesus, então vamos nos unir em torno desses assuntos que estão relacionados com Jesus. Se eles não creem na Trindade ou na divindade, como Deus e o Filho, então isso põe-se à parte. Praticamente é uma união em que somente são assuntos que abrangem somente a eles. Pois bem. Ok? Certo, por exemplo, se nós guardamos o sábado e eles não guardam o sábado, na verdade vão... É um assunto então vamos deixar isso do lado. Okay. Então vamos apenas nos unir em pontos de doutrinas que são comuns. Ok, certo. Então Agora, esse é o plano satânico. Poderemos ver aqui, a igreja adventista apoiava o movimento no passado. Então, aí diz, esta é uma base muito forte para nossos dias também. Não podemos endossar envolvimento algum em ecumenismo. Ecumenismo. Não podemos endossar nenhum envolvimento, nos envolvermos, nos juntarmos, nem espécie alguma de associação com a moderna Babilônia. Significa, não podemos, que a moderna Babilônia é o papado. Não se unam. Quem? Não se unam os atalaias sobre os muros de Sião, com os que estão a tornar nenhum efeito a verdade como ela é em Cristo. Não se juntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. Isso. Então nós poderíamos ver aí que não poderíamos nos unir em nenhuma das espécies como essas. Os atalaias, somos nós os atalaias. Os escolhidos. Não se unam os remanescentes, não se unam eles à confederação de quê? De incredulidade, papismo e protestantismo. Não se unam a eles, os atalaias, porque nós somos os atalaias. Nós não podemos nos unir a nenhuma confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. Não deve haver mistura entre nós com outros povos. Sim, por isso diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Certo. Então, nós podemos ver aqui uma previsão sobre o ecumenismo. O que é que diz? Enquanto o tempo vai passando, o que é que diz? Diz o seguinte: a linha de separação entre cristãos, professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Isso. Assim vemos a situação do Grande Conflito, página 589. Nós podemos ver que é o plano de Satanás. Exato. Esse é um grande plano de Satanás, que quer unir
Exatamente. as pessoas num só ponto, num só corpo. Exatamente. E eles estão os arrastando para o quê? Para o espiritismo. Exatamente. E nós temos vídeos comprovados que na verdade a Igreja Adventista está entrando no espiritismo. Exatamente. Está se adaptando ao espiritismo. Exatamente. Então, podemos ver aqui um sonho da infiltração dos jesuítas. Naquela noite sonhei que estava em Belt Creek, olhando para fora através da janela lateral de vidro e vi um grupo marchando em direção à casa de 2 em 2. Esse grupo que marchava, eles tinham uma aparência severa e determinada. Eu os conhecia bem. E volvi-me para abrir a porta de entrada para recebê-los, mas pensei que poderia olhar novamente. A cena havia mudado. O grupo agora tinha a aparência de uma procissão católica. Este grupo, que é povo de Deus, que caminhava em direção ao caminho certo. Quando Contrapartida, vê que parece ser um outro grupo, com uma aparência de católicos. Okay. E nesse sonho nós comprovamos, na verdade, a infiltração dos jesuítas, que eles entram e... Porque essa cena, o povo começou o advento vindo, e quando chegou, na verdade, nos anos de 1930 em diante, começam já as mudanças e tudo mais, naqueles anos de 1950, 1955, naquele estudo que nós tivemos aqui, acerca de nova organização que foi estabelecida. Um portava na mão uma cruz e outro uma vara. E ao se aproximarem, o que trazia a vara fez um círculo em torno da casa, dizendo 3 vezes: esta casa está proscrita, os bens precisam ser confiscados. Que bens deveriam ser confiscados? São as doutrinas que deveriam ser confiscadas, serem deixados lá. Eles falaram contra a nossa Santa Ordem. Eles falaram contra a nossa Santa Ordem. O terror dominou-me e corri pela casa, para fora pela porta norte. E achei-me no meio de um grupo, alguns dos quais eu conhecia, mas não ousava falar uma palavra para eles, por temor de ser traída. Isso pode encontrar no Testemunhos, volume 1, página 578. Aqui preveu-se, na verdade, que a Igreja Adventista se uniria à Igreja Católica. Pareceria uma procissão católica. E nós podemos ver através das doutrinas que tem como ele de ligação. Como ela de ligação, na verdade, é como essa doutrina de Trindade e mais outras doutrinas, não é? Ou seja, então qual seria o resultado de aceitar o ecumenismo? Que já é a situação. A mensagem do Senhor claramente nos adverte. O inimigo das almas nos traz a impressão que uma grande reforma está tendo entre os adventistas do 7º dia. E essa reforma consistiria em abandonar as doutrinas que são as bases da nossa fé, num processo de reorganização, em que essa forma que teria lugar vai resultar, eis a questão. Os princípios da verdade que Deus, na sua sabedoria, tem dado à igreja remanescente, referente à igreja adventista do 7º dia, seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que têm sustentado a obra nos últimos 50 anos seriam tidos como erro. Uma nova organização seria estabelecida. Livros da nova ordem seriam escritos.
um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desse sistema iriam às cidades e fariam um maravilhoso trabalho. O sábado, de fato, seria relaxado na forma como ele foi criado. Aí vemos a conclusão. Nada resistiria ao novo movimento. Aqui está, até seria sem comentários, que foi profetizado que o inimigo das almas, que é Satanás, faria de tudo para que os adventistas reformassem, ou seja, mudassem das doutrinas. Mas os adventistas do sétimo dia, eles não deveriam mudar as suas doutrinas, mas nós vimos que eles fizeram o quê? Mudaram as doutrinas. O objetivo de Satanás era mesmo fazer pensar que está a haver uma reforma, mas na verdade não está a haver nada de reforma, apenas é uma estratégia que o inimigo poderá estará a usar para nos afastar e abandonar aquilo que são as doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia. Aí está, sem dúvida, a nossa religião seria mudada. Okay. Os princípios fundamentais da Igreja remanescente serão descartados. E foram descartados, foram mudados. Nós estamos a viver esses dias aqui. Nós vemos que as doutrinas foram mudadas, foram alteradas. E estão lá abominações, na verdade, escritas. Estamos a ver uma situação também de que o próprio sábado também, de fato, seria relaxado na forma como ele foi criado, porque é um dia de descanso, como vemos lá em Gênesis 2. Isso. Mas, na verdade, parece que é um dia mais agitado de todos os dias da semana. Será relaxado, será deixado, será desprezado. Okay. O sábado. Nós vemos isso, que o sábado, na verdade, nos dias está a ser o quê? Desprezado. Ele criaria dependência na força de homens. Exato. Que sem Deus não vale nada. Sua fundação seria feita na areia, e a tempestade e o vento banirão essa estrutura. Olha só, quem vai banir essa estrutura que está fundamentada onde? Na areia. Não sobre a rocha. Não sobre a rocha. Que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Porque eles mudaram as doutrinas que Jesus próprio estabeleceu. Então, eles não estão fundamentados em quê? Em Jesus. As doutrinas que hoje as pessoas bem conhecem, que são as 28 crenças por aí, que estão fundamentadas na areia, não em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós temos que firmar mesmo na rocha, que é Jesus Cristo. A todos aqueles que podem estar a questionar-se, é isso mesmo que aí estão vendo e acompanhando que as doutrinas foram, na verdade, mudadas. Okay. Satanás já tinha essa proposta, já tinha esse plano de não ver os adventistas a progredirem. Vamos aí, Apocalipse 18. Deverá ser pregado também para os protestantes. Aí está. O termo Babilônia, derivado de Babel, e significando confusão, é aplicado na escritura a várias formas de religião falsa ou apóstata. O termo que é Babilônia. Mas a mensagem anunciando a queda de Babilônia deve aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro. Deve aplicar-se o quê? A queda de Babilônia deve aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro e se tornou corrupto. Não pode ser a igreja de Roma. Note bem, não pode ser a igreja romana a que se refere, pois essa tem estado numa condição caída por muitos anos. Isto foi citado no original do grande conflito. É provável que essa passagem não esteja no grande conflito atual, porque é uma mensagem muito forte. Como não ser atual? Grande conflito atual. Grande conflito atual, porque esses livros, na verdade, de Ellen G. White têm sido alterados. Muitas passagens, na verdade, do grande conflito têm sido removidas algumas passagens que são contra os católicos, não é? Que falam contra o catolicismo, que denunciam os erros dos católicos. Então, sendo assim, cita-se, estamos aí, o original, em 1888. Eu acho que é um tema que poderemos ter num outro programa acerca dos livros de Ellen White. Vamos perceber bem essas mudanças e será que
ainda nos dias de hoje, será que podemos confiar nessas citações, podemos confiar nessas profecias? Eu acho que vamos ter um tema que vamos poder falar mais especificamente acerca disso. Então, a queda, um grupo que outrora foi o quê? Foi puro e se apostatou. Logo nós vemos que deve denunciar-se como queda. Deve aplicar-se a esse corpo religioso que outrora foi puro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está se prostituindo com os católicos. Isso sem nenhuma dúvida. Está tornando-se Babilônia cada vez mais. Prostituindo-se dessa forma com os católicos. Então, E remédio para não ser enganado. isso. Qual é o remédio para não ser enganado? Exatamente. Qual é o remédio para não ser enganado? Então, aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incerteza e deixar o povo de Deus à mercê das ondas, sem uma âncora. Os que afirmam estar identificados com a mensagem de Deus, com a mensagem que Deus nos deu, devem ter aguçada e clara percepção espiritual para poderem distinguir a verdade do erro. A palavra proferida pela mensagem de Deus é: despertai os vigias. Se os homens discernirem o espírito das mensagens dadas e se esforçarem por descobrir de que fonte elas provêm, o Senhor Deus de Israel os guardará de serem desencaminhados. Deus aqui nos fala que há um remédio para nós não sermos enganados. O remédio para nós não sermos enganados é não deixarmos que teorias removam o quê? Aquilo que é a nossa base. Aquilo que é a nossa base, aquilo que são os fundamentos da nossa fé, aquilo que são as crenças, doutrinas que Deus estabeleceu no início do Adventismo, que quando vieram mudar essas doutrinas, as pessoas estariam contrariando, e muito mais quanto ao santuário e personalidade de Deus. E isso é o que se mudou muito mais, principalmente é uma grande luta que houve aí, quanto a Deus e quanto ao seu Filho Jesus Cristo. Então cada pessoa deve ser o quê? Deve ser um vigia. Na extensão em que alcançam as suas oportunidades, todo que recebeu a luz da verdade está sob a mesma responsabilidade que pesava sobre o profeta de Israel, ao qual veio a palavra: a ti, pois, ó filho do homem, te construiu por atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morarás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morará o ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que ele se converta dele, e se não converter do seu caminho, ele morará na sua iniquidade, mas tu te livraste da sua alma. Isso está no livro de Ezequiel 33, versículos 7 a 9. Deveremos esperar até que se cumpram as profecias do fim antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Que valor terão nossas palavras então? Deveremos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre os transgressores antes que lhe digamos como evitá-los? Que é a nossa fé? Na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem antes que acreditemos o que ele diz. Em raios claros e distintos tem-nos vindo iluminação, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está bem perto, próximos às portas. Leamos e compreendamos antes de ser tarde demais. Testemunhos Sagrados, volume 3, página 289. Aqui está a estratégia de nós não sermos enganados, de nós sermos vigias, atalaias, de denunciarmos, de mostrarmos pessoas sinceras que
que buscam a verdade de Deus e que almejam estar no céu. Aí vem alerta para os atalaias, isso referente a nós mesmos. Eis minha mensagem para vós. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas de nossa fé. Isso vem mesmo uma citação das mensagens escolhidas, volume 1, página 207, de ano 1904. Aqui está algo muito claro de que aqueles que vêm com teorias sofismas e vêm eles com teorias sábias e tudo mais para poder remover a nossa fé, ou os pilares da nossa fé, ou as colunas da nossa fé, devem ser ditas que não. Logo, o povo do Eterno será provado com ardentes provas. A grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se aumentável. Tomarão covardemente o lado dos oponentes. Aqueles que hoje se dizem ser tão que genuínos, verdadeiros, alguns, mas esses mostram-se ser genuínos, verdadeiros, mas na verdade não são. Então, no fim de tudo, nós iremos ver na verdade quem é verdadeiro. Uma covardia ao lado dele. Esses serão nossos oponentes, irão lutar contra a palavra de Deus. E nós bem sabemos que os covardes não herdarão o reino de Deus. E 1 Timóteos 1, versículo 7, 2 Timóteo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu o que? Espírito de covardia, mas de quê? De amor, de moderação. Isso é o que Deus nos deu. E nós não poderemos ser como este povo. Faria essa pergunta. Você está preparado? Uma bela questão. De que lado você estaria? De que lado você estaria? Eis a questão. Lutar pela causa de Deus ou Então, neste momento, nós iremos acompanhar um vídeo ecumênico e seria a pergunta: que farias? Permanecerás no silêncio diante dessas coisas, vendo um povo indo para a destruição, sempre clamando pela paz enquanto não há paz? Nós não podemos ficar no silêncio. Precisamos falar assim como Ezequiel nos disse, que nós precisamos salvar aquela pessoa, para que o sangue dele não caia sobre nós, se nós não o avisarmos. Nós iremos agora acompanhar os vídeos para que nós possamos ver essa comprovação. Nós iremos ver. Aqui está. Ecumenismo organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, é bom estar com você em mais uma edição do Edson. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Fale um pouquinho para nós o que é exatamente a liberdade religiosa e quais os objetivos desse evento do dia 25. O Festival de Liberdade Religiosa é uma oportunidade que nós temos de dizer ao país, de dizer às autoridades, reunir um grupo de líderes religiosos de todas as religiões possíveis para dizer muito obrigado ao país pela liberdade religiosa que nós temos. Este é o primeiro objetivo. Preservar a liberdade religiosa é fundamental para todos nós. Nós defendemos, como Igreja Adventista do Sétimo Dia e como Associação Internacional de Liberdade Religiosa, defendemos a liberdade religiosa para todos, em todos os lugares. Não defendemos as nossas bandeiras simplesmente, não defendemos o sábado, não. Olha só como nós podemos ver aqui. Ele diz que não defendemos apenas o que? As nossas bandeiras. Que é o sábado. Que é o sábado e algo mais. Então mostra que essa liberdade religiosa, alguma coisa há por detrás dessa liberdade religiosa. Não é possível
Não queremos só defender a nossa bandeira, quer dizer, queremos defender a bandeira de outras pessoas. Mas que nós não somente defendemos o que nós somos, mas também há um porém, há uma outra coisa que nós, se calhar, nós defendemos. E nós vimos no Espírito de Profecia quando nos diz, na verdade, que nós somos um povo peculiar escolhido e Deus nos tem dado verdade somente aos adventistas do sétimo dia como um povo especial. Certo. Como então poderá aqui dizer que nós não defendemos apenas nossas bandeiras? Defendemos que todos têm a plena liberdade, um país onde as suas leis não devem interferir, no caso de São Paulo, também um seminário. Rei, Daniel Lidick, orquestra e coral do UNASP, enfim, muita música boa, além de outros, não só esses, mas outros músicos e muita gente importante lá falando a respeito desse tema, liberdade religiosa. Contamos com a sua participação. Um grande abraço e até a nossa próxima edição. Então, nós podemos ver aqui a participação, ou seja, o programa, o início do que iria acontecer no sábado. No dia do Senhor. Esse comunismo mesmo aconteceu no mesmo dia do Senhor. Aconteceu no mesmo dia do Senhor. Isso foi organizado, na verdade, pela Igreja Adventista do sétimo dia. Então, aqui está o encontro já logo no sábado. Vamos ver o que aconteceu. Líderes de vários segmentos religiosos participaram do evento. Gente que veio apoiar a liberdade de religião, mesmo em um país onde já existe esse direito. Que todo mundo tem o direito de se expressar de forma ou religiosa, até os ateus têm o direito de se expressar. Como cidadão, a liberdade ela é inalienável, ela é inegociável, né? Eu ser livre, eu tenho o direito de ser livre. Independente da bandeira da sua igreja, independente da filosofia da sua igreja, todos nós estamos dizendo, precisamos manter e ter liberdade religiosa no país, no Brasil. Não é direito só meu, é o direito do outro, porque eu tenho que respeitar o outro, e assim ele vai me respeitar. Eu não posso esperar que o outro me respeite primeiro, não, parte de mim. Ação e reação. Que é possível o diálogo, é possível estar junto, é possível trabalhar junto e é possível junto caminharmos na direção da realização espiritual. Representar os líderes da Igreja Adventista para o Brasil, para o Estado de São Paulo, América do Sul e o mundo, que estão aqui à frente nesta tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficassem em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do sétimo dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do sétimo dia para o mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo.
Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Como nós podemos ver, é algo, na verdade, muito triste. E puderam ver, na verdade, o encontro ecumênico organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E puderam ver provas concretas do que lá estava acontecendo, a participação e a união. E vimos que eles estavam ainda homenagear outras igrejas no dia do Senhor, chamando-os a todos para que pudessem estar naquele lugar. Diferentes religiões estavam lá. Aquilo chama-se ecumenismo, união. E nós temos mais uma vez uma prova do encontro ecumênico. Assim como podemos ver neste vídeo aqui. Porque os guias deste povo são enganosos, e os que por eles são guiados são destruídos. Isaías, capítulo 9, versículo 16. Olá, amigos internautas. Agora eu tenho a alegria de falar com o Padre Hélio Pacheco Filho, ele que é coordenador da Comissão Arquidiocesana de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso do Rio de Janeiro. Tudo bem, Padre Hélio? Tudo bem. Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a importância do ecumenismo dentro da Igreja Católica. Bem, eu falaria sobre a importância do ecumenismo para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é uma só. Infelizmente, existem hoje divisões. E o ecumenismo visa exatamente nós buscarmos a reunião destas denominações tantas que a igreja está fragmentada. Notamos bem aí dos católicos dizendo que a igreja de Jesus é uma só. É uma só. E Porém, o ecumenismo visa unir essas pessoas aqui, voltar a um só ponto. E nós vimos que isso era o que? Uma estratégia do quê? Do inimigo. Exatamente. Para que eles pudessem fazer o quê? Nós precisamos responder ao desejo de Jesus, que orando ao Pai disse que todos sejam um. E é exatamente por causa desta oração de Jesus, por este desejo dele, que nós estamos no trabalho ecumênico buscando a nossa unidade. Vejamos que, mais uma vez, cita o versículo da oração sacerdotal, como se diz, né? No capítulo 17 de Jesus Cristo, de João 17, dizendo que para que eles se unam, que sejam um. Mas seria nesse sentido, para que eles sejam um, não, deixando doutrinas do outro lado, apenas se unirem em pontos de doutrinas que são comuns. E nós vemos que essa é uma estratégia satânica, de que eles se uniriam em pontos que são comuns, deixando de lado aquilo que são as doutrinas, que são as nossas bases fundamentais. As nossas bases. Essa unidade que está perdida. Nós temos o mesmo Espírito recebido no batismo, o Então Espírito aqui nós Santo. temos o essencial deste vídeo. Vejamos mais uma vez uma parte deste vídeo aqui. Nós vemos que não podemos endossar nenhum envolvimento algum, nem espécie alguma de associação com a moderna Babilônia. Não se unam os atalaias sobre os muros de Sião com os que estão a se tornar
de nenhum A efeito. celebração foi no sábado à tarde e reuniu milhares Aqui de está pessoas. Líderes de vários o segmentos ecumenismo. Nós religiosos podemos ver participaram este do vídeo evento. aqui, Gente mais que uma veio vez. apoiar a liberdade de religião, mesmo em um país onde já existe esse direito. Que todo mundo tem o direito Nós de vimos se todos expressar comentando. de forma ou religiosa, até os ateus têm o direito de se expressar. Como cidadão, a liberdade ela é inalienável, ela é inegociável, né? Eu ser livre, eu tenho o direito de ser livre. Podemos ver aqui o apresentador Silva Langa, Certo, que este já é um encontro já feito e aí era a entrevista não é feita aos que participaram aos líderes religiosos de diferentes igrejas que estavam lá, cada um defendendo a sua religião, dizendo precisamos nos unir. O que nós estaríamos a pregar então? Pregaremos a Apocalipse capítulo 13 que fala da besta? Não. Se nós estamos nos unir com eles, não pregaríamos? Não. Nem Apocalipse capítulo 17, nem falaríamos contra os erros do papado, nem do próprio protestantismo. E nós vimos que não podemos unir contra nada do papismo e protestantismo. Vejamos aqui, cada um defendendo a sua base. Nós, independente da bandeira da sua igreja, independente da filosofia da sua igreja. Aqui está mais uma vez dizendo... a Igreja Adventista, o representante, o organizador da campanha ecumênica, dizendo o que podemos aqui ouvir. Da sua igreja, todos nós estamos dizendo, precisamos manter e ter liberdade religiosa no país, no Brasil. Não é direito só meu, é o direito do outro, porque eu tenho que respeitar o outro, e assim ele vai me respeitar. Eu não posso esperar que o outro me respeite primeiro, não, parte de mim, ação e reação, que é possível. Nós vimos mais uma vez ali e temos provas concretas mais uma vez do outro vídeo. Aqui apenas nós podemos mostrar adventista. Podemos ver aí o Betty Rice, pastor da igreja de sétimo dia, homenageando o Papa João Paulo II. Isso é algo muito, muito triste. Os atalaias que não poderão se unir a nenhuma espécie de papismo e protestantismo. E nós podemos ver aí um senhor que foi enviado pela Conferência Geral para, mais uma vez, fazer parte deste grupo ecumênico, ou seja, homenageando o representante de Satanás na Terra. E nós vimos isso na página 50 do Grande Conflito, bem como nós lemos no 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33, que não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E aqui temos o pastor Betty Rice, que esteve lá homenageando o papado. Mais um cenário... E são provas concretas que nós temos aqui a apresentar. Representantes que são enviados pela Conferência Geral para estar ou para fazer parte do grupo ecumênico. Okay. Mais uma vez vemos aqui as provas de que na verdade a Igreja Adventista do Sétimo Dia teve lá a sua presença. Muito bem. E nós vimos que a linha de separação nos dias de hoje entre os cristãos professos é agora dificilmente discernida. Então, vemos que Satanás está sempre lutando para que haja uma união. Este também foi outro encontro ecumênico. O tema central dessa celebração realizada eles aqui defendem que para que haja paz ou união e tudo mais, deve ser por intermédio do Papa. E nós podemos ver aqui algumas pessoas comentando, assim como temos aqui uma representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não devemos ter acepção, fazer acepção para o povo de Deus, né? Diz que não podemos fazer
acepção de pessoas, mas nós sabemos que não podemos andar com aqueles que não querem a verdade ou fazer parte do encontro, ou seja, fazer parte do povo de Deus. E nós vemos aí cada um lavando as mãos naquelas águas aí, católicas e tudo mais. Um holocausto aquilo. Espécie de holocausto, não sei se certo. sacrifício. E espero que a representante não tenha lavado as mãos aí, bem como o vídeo não nos pode mostrar, mas pela participação diz algo. E nós aqui apenas é um documento do Vaticano que nos prova a participação da Igreja Adventista no ecumenismo. E por último temos este vídeo aqui. Este vídeo é atual quando a Igreja de Martinho Lutero completou 500 anos do protestantismo, 31 de outubro passado. E nós vemos aqui com provas concretas. Estavam lá participantes de todas as igrejas, incluindo a Igreja Adventista. E o representante da Igreja Adventista, ele é que estava chamando, mais um cenário de homenagem. Ele estava chamando as pessoas, ou seja, os representantes mundiais, diferentes igrejas naqueles lugares. Então, nós podemos notar aqui uma participação importante da Igreja Adventista no ecumenismo, no Concílio Mundial. Ele tem uma certa posição importante. E ali nós vemos ele lendo aqui os nomes. Então nós podemos ver pouco a pouco que aqui estará chamando diferentes líderes das igrejas. Conselho Mundial de Iglesias, que todos fazem parte do Conselho Mundial de Igrejas. Aqui temos uma prova concreta de que ele está chamando pessoas que fazem parte do Conselho Mundial de Igrejas. E vamos ver ele mesmo, aqui está. E ele diz, para terminar, o que é que ele diz? Vamos ver. E para contextualizar, meu nome é Ganop Diop, representando da Igreja Adventista del Sétimo. Aqui nós temos aqui provas que nos mostram que na verdade houve lá a participação da Igreja Adventista do sétimo dia. Aí estão os dados para os que querem conhecê-lo. Nós agradecemos a todos que nos acompanham por este canal e que os que são fiéis às verdades que Deus tem apresentado nos nossos dias irão se levantar, irão denunciar os pecados do seu povo. E nós vimos como Ezequiel profetiza, dizendo que esses homens estão fazendo coisas, os anciãos estão fazendo coisas nas escondidas, mas eles pensam e eles dizem também que o Senhor não nos vê. Mas nós sabemos que Deus tem nos apresentado e tem mostrado ao seu povo que existem pessoas que se dizem estar lá trabalhando para Deus, enquanto não é para Deus estão trabalhando, não é para o Senhor, porque eles dizem, eles pensam, o Senhor não nos vê, mas a Bíblia diz claramente no livro de Eclesiastes, assim como Jesus Cristo disse que nada será oculto, tudo será revelado, e Deus revela, e os olhos do Senhor estão ao redor de tudo, vendo, e as provas estão aí
e puderam todos ver pelos próprios olhos. Seja fiel, meu querido, e que Deus possa lhe abençoar. E nós teremos a terceira parte do mesmo estudo nas próximas vezes. E queremos agradecer pela companhia vossa. Bem, muito obrigado, José Luís, por essa explanação de comunismo, união das igrejas, e inclusive nós vimos lá a Igreja Adventista do Sétimo Dia participando contra factos, mais uma vez não há argumentos, e vimos que mesmo é uma realidade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia esteve lá em grande, participou, vimos ali diversos vídeos que nos comprovaram que também esteve lá a homenagear alguns líderes de diferentes igrejas. Mas com tudo isso, vimos que as profecias estão se cumprindo, vimos que isso é uma realidade. E agora, para dar últimas considerações, o que José Luís tem a dizer quanto aos que estão em casa, estão nos acompanhar em direto, estão nos acompanhar no cinema Moçambique, ou estão nos acompanhar nas telas das ruas da cidade de Maputo? Qual o apelo que deixa? Será que nós temos que ficar assim com mãos abanadas? Qual deve ser a nossa reação diante dessa situação? Nas suas últimas considerações, só ficaram mesmo 2 minutos, o nosso tempo já se foi. Pois bem, e como nós vimos como deve ser o nosso posicionamento, e cada pessoa deve ser vigia. Certo. E nós vimos que não se unam os atalaias. Certo. Porque Deus escolheu a nós para que sejamos um povo peculiar, diferente. Certo. Desta forma, Deus não quer que nós façamos parte da incredulidade. Certo. Não quer que nós nos unamos com aqueles que são contra a palavra de Deus. E a exortação que eu deixo aqui é que todos sejam fiéis e não se juntem a companhias que podem corromper os costumes, aquilo que Deus estabeleceu. Jesus Cristo foi o nosso exemplo. A Bíblia diz que o costume de Jesus, no livro de Lucas 4,16, ele ia aos sábados na igreja. É o costume. Imagina só se chega alguém e me tira do caminho do costume que foi um exemplo de Jesus. Assim como eu tenho o mesmo costume de ir à igreja nos sábados. Alguém chega, me tira desse costume e me leva para outros extremos. Eu não permitiria isso. Não podemos aceitar isso. Precisamos todos ser fiéis. Precisamos levantar, denunciar as obras infrutuosas. Que Deus possa lhe abençoar e que seja fiel na sua palavra. Muito obrigado, José Luís, pelas suas últimas considerações. Neste momento o programa já foi tempo mesmo de nós fecharmos esse programa. Queremos agradecer pela sua presença, por acompanhar o nosso programa, por não deixar que nenhum dia possa perder esse programa. Dizer a ti que Deus, na verdade, tem preparado muita coisa para si, mas com a sua presença, como é nesse programa, é uma bênção. Que Deus possa te abençoar e não perca esse programa Sem Tabu Espiritual, porque muitos temas vêm por aí. E em breve também vamos ter um tema muito especial, que é exatamente fique daí, porque muita coisa tem por vir. Que Deus te abençoe, tenha um bom descanso. Muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer tema pumba aí.